Vocês já pararam para pensar que, enquanto estamos aqui discutindo memes e tecnologia do século XXI, existem tesouros de conhecimento que estiveram literalmente enterrados sob a areia por mais de 4.000 anos? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Uma história tão fascinante que parece roteiro de filme, mas é real. Muito real. Imagine o ano de 1880. Enquanto o mundo estava descobrindo a lâmpada elétrica e começando a sonhar com automóveis, um jovem egiptólogo francês chamado Gaston Maspero tinha uma teoria que todo mundo achava maluca. Ele acreditava que dentro das pirâmides inexploradas do Egito existiam textos sagrados esculpidos em pedra. Parece óbvio hoje, né? Mas na época, até Auguste Mariette, considerado o pai da arqueologia, achava essa ideia absurda. Mas Maspero era daqueles que não desistem fácil. Ele bateu o pé, moveu céus e terra, e finalmente conseguiu organizar uma expedição. O destino? As pirâmides ao sul de Saqqara, uma região a cerca de 20 quilômetros das famosas pirâmides de Gizé. E olha, o que eles encontraram lá mudaria para sempre nossa compreensão do Antigo Egito. No inverno daquele ano, quando os primeiros arqueólogos rastejaram pelos corredores colapsados dessas pirâmides esquecidas, algo mágico aconteceu. Heinrich Brugsch, amigo de Mariette, descreveu a cena. No final de um corredor escuro e apertado, suas lanternas iluminaram paredes completamente cobertas de hieróglifos, milhares deles, praticamente intactos depois de milênios. Vocês conseguem imaginar o impacto dessa descoberta? Era como encontrar a biblioteca mais antiga do mundo, só que ao invés de livros, eram paredes de pedra gravadas com os pensamentos mais íntimos dos faraós sobre vida, morte e eternidade. Não eram registros contábeis ou listas de grãos, eram textos religiosos, feitiços mágicos, orações, o manual de instruções para a vida após a morte. E aqui vem o detalhe curioso que muita gente não sabe. Esses textos das pirâmides, descobertos naquele inverno gelado de 1880, formam o mais antigo corpus de textos religiosos da humanidade inteira. Sim, você ouviu direito. Mais antigos que qualquer escritura sagrada que conhecemos hoje. São 4.300 anos de história gravados em pedra. Mas a história fica ainda mais interessante quando entramos na pirâmide do faraó Pepi I, onde a maior coleção desses textos foi encontrada. Pepi I foi o segundo rei da sexta dinastia. Governou por volta de 2300 a.C. durante impressionantes 50 anos, e ele tinha um complexo de pirâmides tão elaborado que faria qualquer arquiteto moderno corar de inveja. Se você está gostando dessa jornada pelos mistérios do Egito Antigo, considere se inscrever no canal. Temos muito mais histórias fascinantes esperando por você. Agora vamos descer 8 metros abaixo da areia do deserto egípcio, através de um corredor de 25 metros, até chegarmos à câmara funerária de Pepi I. E quando digo que isso é impressionante, não estou exagerando nem um pouco. Imaginem uma sala onde cada centímetro das paredes, do chão ao teto, está coberto de hieróglifos. São 651 feitiços mágicos, todos voltados para o sarcófago do faraó. E não é por acaso. Cada hieróglifo foi posicionado estrategicamente para interagir com o rei morto, ajudando-o em sua jornada para o além. Os textos são diretos, quase como um GPS para o mundo dos mortos. Levanta-te, ó Pepi, dizem as inscrições. Era um guia prático mesmo, com instruções sobre como obter as chaves para outros mundos, como se alimentar, como resistir aos perigos. Tinha até fórmulas mágicas para afastar escorpiões e cobras que pudessem aparecer no caminho. Mas aqui vem uma parte que me deixa de queixo caído toda vez que leio sobre isso. Existe um feitiço chamado feitiço canibal, onde o faraó aparece e literalmente come todos os deuses e deusas. E tem trechos que parecem quase humorísticos. O texto diz que ele comia os pequenos no café da manhã, os grandes no almoço e os velhos grelhados no jantar. Sim, isso está realmente gravado nas paredes de uma tumba de 4.300 anos atrás. O que mais me fascina é a atenção aos detalhes. Os egípcios acreditavam que os hieróglifos poderiam ganhar vida. Então,
Qualquer animal perigoso representado nos textos era propositalmente mutilado para não poder atacar o rei. Olha só que exemplo incrível. Tem um hieróglifo de um elefante na câmara. Como um elefante pode ser perigoso, os construtores rebocaram suas patas traseiras e sua tromba. Literalmente, imobilizaram o desenho para que ele não pudesse se mover magicamente e causar dano. E a proteção não parava por aí. Os arquitetos projetaram a pirâmide como uma verdadeira fortaleza. Eles instalaram 3 rastrilhos de granito, cada um pesando 14 toneladas, o equivalente a 3 elefantes, para bloquear a passagem. Granito era uma das rochas mais duras conhecidas na época. Durante a construção, esses blocos eram mantidos no alto com escoras. Quando o faraó era finalmente colocado para descansar, as escoras eram removidas e os blocos desciam, selando o corredor para sempre. Teoricamente era impossível perfurar esses blocos, mas os saqueadores eram criativos. Eles simplesmente fizeram um desvio pelas paredes de calcário ao redor. É quase engraçado pensar que todo aquele trabalho monumental foi contornado por um simples buraco na parede. Mas o verdadeiro tesouro não era o ouro ou as joias que os saqueadores levaram. Era o conhecimento gravado naquelas paredes. Através desses textos, os egiptólogos conseguiram mergulhar direto nos pensamentos das pessoas que viveram há mais de 4.000 anos. Era como ter acesso direto à mente de uma civilização inteira. E aqui está algo que vai surpreender vocês. Esses textos não foram inventados na época em que foram gravados. Eles eram muito mais antigos. Foram transmitidos de geração em geração por milhares de anos antes de finalmente serem eternizados em pedra. Isso significa que essas fórmulas, esses feitiços, essas crenças remontam a um tempo tão distante que a própria escrita ainda nem existia. Agora, vamos pular para os dias de hoje, porque a história das pirâmides e seus textos não terminou com as descobertas do século XIX. Na verdade, ela está ficando cada vez mais fascinante com as novas tecnologias. Em 2007, uma equipe liderada por Marie-Noëlle Fraisse estava trabalhando ao sul da pirâmide de Pepe I, quando começaram a encontrar fragmentos de pedra com hieróglifos. Eram centenas deles, e conforme continuavam estudando essas peças, fizeram uma descoberta surpreendente. Encontraram o nome de uma rainha completamente desconhecida pela egiptologia. Seu nome era Behennu. Imaginem a empolgação. Uma rainha perdida pela história estava emergindo da areia depois de milênios esquecida. Eles organizaram uma escavação completa. 120 homens trabalharam implacavelmente, removendo manualmente milhares de metros cúbicos de areia. E o que encontraram foi de tirar o fôlego. Sob 5 metros de areia estava uma pirâmide inteira, com sua câmara funerária praticamente intacta. As paredes estavam cobertas de textos, e a pintura verde, feita com pó de cobre, estava impecável depois de 4.000 anos. Verde era a cor de Osíris, deus da ressurreição, e simbolizava o renascimento, como as plantas que morrem no inverno e voltam verdes na primavera. Mas aqui vem o desafio monumental. Os saqueadores que visitaram a tumba ao longo dos séculos destruíram grande parte da estrutura. A equipe coletou 1.600 fragmentos. Era um quebra-cabeça gigantesco de 60 metros quadrados que precisava ser montado. Se você está fascinado com essas descobertas arqueológicas, não perca os próximos vídeos, onde vamos explorar outros mistérios do Egito Antigo. Inscreva-se para não perder nada. E foi aqui que a tecnologia moderna entrou em cena de forma espetacular. Os arqueólogos começaram a usar fotogrametria, uma técnica que transforma milhares de fotos em modelos 3D precisos. Eles voaram drones a 70 metros de altitude sobre toda a necrópole, tirando fotos em intervalos regulares, como um fazendeiro arando seu campo. O resultado? Imagens 25 vezes mais precisas que as do Google Maps. Estamos falando de uma resolução onde 2 centímetros equivalem a 1 pixel. Uma fotografia de ultra alta definição com 650 milhões de pixels. Vocês conseguem dimensionar isso? Em um único clique,
Os arqueólogos podem ir de uma visão geral de toda a necrópole até o close-up de um único seixo. Mas a parte realmente revolucionária foi aplicar essa tecnologia dentro das câmaras funerárias. Cada fragmento foi desenhado à mão com precisão milimétrica, digitalizado e convertido em gráficos vetoriais. Esses arquivos são 2.500 vezes menores que uma foto, permitindo que os pesquisadores trabalhem com paredes inteiras de 8 metros de comprimento por 13,5 metros de altura sem travar o computador. Cada peça recebeu uma ficha técnica completa. Tamanho, origem, conteúdo das inscrições, tudo catalogado em um banco de dados. Se os arqueólogos precisam reconstruir uma cena específica, digamos, uma cena de pântano, eles só precisam digitar pântano no sistema e todos os blocos relacionados aparecem instantaneamente. E o mais impressionante, eles conseguiram recolocar virtualmente 99% dos fragmentos encontrados. Um quebra-cabeça de milhares de peças que estava espalhado pelo deserto foi remontado pixel por pixel no computador. Mas a pergunta que não quer calar é: será que o modelo digital funcionaria na vida real? Em 2019, 12 anos após a descoberta da pirâmide de Berhanu, chegou a hora da verdade. Marie-Noëlle Fraisse e sua equipe voltaram à câmara funerária com os fragmentos selecionados para testarem se suas simulações de computador eram precisas. E vocês não vão acreditar. 4 blocos encaixaram perfeitamente de primeira. É um bom encaixe, disse a arqueóloga, quase sem acreditar. Claro que alguns fragmentos não se encaixaram, afinal, pedaços ainda estavam faltando. Mas o sucesso da operação provou que a tecnologia estava permitindo algo com esses impensável: afrescos super restaurar preservados e um fisicamente textos que sarcófago foram faraônico. destruídos há séculos. Hoje, menos de 1000 pessoas no mundo inteiro conseguem ler hieróglifos. É uma língua esquecida, complexa, onde os mesmos sinais podem representar tanto sons quanto ideias. O sinal de uma casa, por exemplo, pode significar literalmente casa, ou pode ser usado apenas pelo seu som, como num jogo de rebus. Mas uma coisa, os egiptólogos têm certeza de ler: o nome da rainha Berhanu. A perna é um B, ao lado um H, embaixo o pintinho que faz o som U e o pequeno vaso é N, Berhanu. Um nome que estava perdido nas areias do tempo e agora volta a ecoar pelos corredores da história. A função principal dessas pirâmides monumentais era proteger uma câmara que representa apenas 1% do volume total da construção. 5.800 metros cúbicos de pedra foram organizados meticulosamente para preservar alguns metros quadrados de textos sagrados. É como se você construísse um prédio de 100 andares só para proteger um único apartamento. O que torna essa história ainda mais poignante é entender o contexto do fim dessa era de ouro. Pepe I morreu por volta de 2255 a.C., após 40 anos de reinado. Seu filho Merenri assumiu e se casou com sua tia Ankhesenpepi II, que também tinha sido esposa de seu pai. Sim, a realeza egípcia tinha suas peculiaridades. Quando Merenri morreu após 10 anos de reinado, seu filho Pepi II era jovem demais para governar. Então Ankhesenpepi II assumiu a regência e se tornou a governante de fato de todo o Egito. Ela foi, segundo os arqueólogos descobriram, a principal rainha da sexta dinastia. Foi ela quem dominou completamente o fim dessa era. Ankhesenpepi II iniciou a construção da pirâmide de seu filho Pepi II, 2 quilômetros ao sul da necrópole de Pepi I. E quando o arqueólogo Gustave Jacquier chegou lá em 1930, encontrou algo extraordinário: uma câmara funerária intacta, com cores tão vívidas que pareciam ter sido pintadas no dia anterior. Para mais histórias incríveis sobre civilizações antigas e os mistérios que a ciência moderna está ajudando a desvendar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana temos conteúdo novo, mas como todas as grandes civilizações, o antigo Império do Egito eventualmente caiu. De ano para ano, a organização do reino tornava-se cada vez mais complexa. Distúrbios climáticos interromperam as colheitas.
O Nilo, que era a principal fonte de energia da civilização através de suas inundações anuais, começou a falhar. Os impostos sobre a produção agrícola não eram mais suficientes para manter a máquina administrativa funcionando. O Egito fragmentou-se. O poder não estava mais concentrado em um único faraó. Era o fim de meio milênio de esplendor. Mas essas pirâmides extraordinárias permaneceram. E continuam lá, testemunhas silenciosas de uma era de ouro que nos legou a mais antiga coleção de textos religiosos da humanidade. Cada pedra, cada símbolo, cada hieróglifo é uma janela direta para os primeiros mitos e crenças de nossa espécie. E o mais fascinante, ainda há muito a descobrir. Novas técnicas, novos métodos, novas tecnologias continuam revelando segredos que estiveram ocultos por milênios. Quem sabe quantas outras rainhas esquecidas ainda esperam sob a areia? Quantos textos ainda não foram decifrados? Quantas histórias ainda não foram contadas? O que Gaston Maspero iniciou em 1880 continua hoje, mais vivo do que Terra de nunca. areia e A eternidade. diferença é que agora temos drones, fotografia, modelos 3D e inteligência artificial para nos ajudar a desvendar esses mistérios ancestrais. E pensar que tudo isso Merecem começou ser com um jovem contados. egiptólogo teimoso que se Ele recusou a carrega acreditar devoção. que as pirâmides eram apenas monumentos vazios. Ele sabia que havia mais. E por estava fé absolutamente e certo. preservado com Os textos respeito das por pirâmides nos milênios. mostram que os antigos Um egípcios santuário não eram onde tão o tempo diferentes de ajoelha nós. em Eles tinham medo da morte e sonhavam com a eternidade. Criaram elaboradas narrativas sobre o além, desenvolveram rituais complexos e dedicaram recursos monumentais para garantir que suas almas sobreviveriam. E de certa forma conseguiram. Não da maneira que imaginavam, navegando pelo céu noturno ou comendo deuses no café da manhã, mas através desses textos que continuam falando conosco através dos milênios. Suas palavras, seus medos, suas esperanças, tudo permanece vivo nas paredes de pedra que desafiam o tempo. Essa é a verdadeira imortalidade. Não em pirâmides e sarcófagos, mas nas histórias que contamos e no conhecimento que deixamos para trás. E graças ao trabalho incansável de arqueólogos, egiptólogos e tecnologia moderna, essas histórias continuam sendo descobertas, traduzidas e compartilhadas com o mundo. A pirâmide oculta de Pepe II e os textos mais antigos do Egito nos lembram de algo fundamental. Somos parte de uma história muito maior, uma cadeia ininterrupta de humanidade que se estende por milênios. E cada descoberta, cada fragmento restaurado, cada hieróglifo decifrado é mais um elo dessa corrente sendo revelado. O deserto guarda seus segredos com ciúme, mas lentamente, pacientemente, a ciência os arranca das areias do tempo. E nós temos o privilégio de testemunhar essas revelações, de aprender com civilizações que floresceram e caíram muito antes de nossos avós dos nossos avós sequer existirem. Fascinante, não é? E o melhor de tudo, essa história está longe de terminar.